Você acordou com os olhos ainda molhados. Não sabia se tinha chorado de saudade ou de alívio, mas sabia, com uma certeza que não vinha da mente, que tinha sonhado com ele de novo. Seu cão, aquele que partiu há anos e que de algum modo estranho sempre volta quando o mundo aqui começa a desmoronar. Você o viu em pé, como se nunca tivesse ido embora. O olhar sereno, mas cheio de algo que te atravessa. Ele não falava, mas parecia dizer tudo. Não era um sonho comum, era diferente, mais silencioso, mais simbólico. Você tentou ignorar, tentou racionalizar. É só meu inconsciente tentando lidar com a dor. Mas o silêncio dele era mais forte que qualquer explicação. Ele não latia, ele te vigiava, como se estivesse checando se você ainda se lembra de quem era antes da dor. Emanuel Swedenborg, filósofo, místico e viajante da alma, dizia que nem todo sonho é invenção. Alguns são travessias, outros são reencontros. Segundo ele, enquanto o corpo repousa, a alma caminha. Ela se liberta dos grilhões do tempo e entra em planos onde o invisível se torna presença. Onde aqueles que partiram podem retornar, não como memória, mas como consciência viva. E os animais? Swedenborg jamais os via como coisas. Para ele, os animais carregavam formas puras da alma universal. E quando um cão reaparece em sonho, não é alucinação, é retorno. Você se lembra da primeira vez que sonhou com ele depois da partida? Era noite. Você estava dormindo mal. Coração apertado, vida desorganizada, um cansaço que não se curava com sono. E então, do nada, ele apareceu. O mesmo cheiro, o mesmo caminhar, o mesmo olhar que parecia saber de tudo. Mas havia algo mais naquele sonho, uma calma que você não sentia há muito tempo. Como se, por um instante, você estivesse sendo guardado por algo maior do que você entende. E então, ele se foi. Você acordou com o peito cheio. Mas não era só saudade. Era um tipo de saudade que cura, que consola, que revela. Como se aquela presença dissesse: eu ainda estou aqui. Mesmo que você tenha me esquecido por um tempo, eu não te deixei sozinho. E se isso não for imaginação? E se esse reencontro for mais verdadeiro do que tudo o que você vive acordado? E se, enquanto você dorme, alguém do outro lado estiver esperando o momento exato de te lembrar do que você perdeu em si mesmo? Porque às vezes não é você quem chama o sonho, é o sonho que te chama de volta. Emanuel Swedenborg não escrevia sobre sonhos como fantasias. Para ele, o sonho era a linguagem da alma quando a carne silenciava. Era no sono que a consciência, liberta das amarras do corpo, podia vagar entre mundos e reencontrar presenças que o mundo físico não era capaz de suportar. Em seu diário espiritual, Swedenborg escreveu: na ausência do corpo, a alma caminha entre os que já não possuem tempo. A alma, dizia ele, não adormece. Ela apenas se desloca. Durante o sono, você não está apenas descansando. Está atravessando portais. Está sendo puxado sutilmente por laços que não morreram, por afetos que continuam vivos mesmo sem corpo. E os animais que amamos continuam ligados à nossa vibração. Porque, ao contrário do que a ciência fria supõe, o vínculo emocional entre humano e animal não é uma construção evolutiva. É um pacto vibracional, selado antes do nascimento e continuado após a morte. Swedenborg via o universo como um grande campo de correspondências. Cada forma aqui representa uma essência espiritual. O cão, nesse esquema simbólico, representa a lealdade protetora do espírito guardião. Não um anjo, mas algo mais primal, mais íntimo, um espelho silencioso da alma encarnada. Quando você sonha com seu cão, o que vê não é a imagem que a memória fabricou,
é a projeção viva daquilo que ainda pulsa no campo entre mundos. Ele não aparece à toa, não surge como distração. Ele vem quando sua alma grita por proteção, ou quando o laço entre vocês ainda precisa se completar. Para Swedenborg, os encontros noturnos são reais porque ocorrem em outro plano de densidade. O espírito animal, diferente da alma humana, não carrega as máscaras do ego. Por isso, sua presença em sonho tem uma clareza que nenhum rosto humano consegue oferecer. Ele vem inteiro, sem engano, sem fala, apenas presença. E presença é a linguagem mais pura do mundo espiritual. Nos seus estudos sobre a vida após a morte, Swedenborg identificou que as almas que vivem de forma mais pura, seja em simplicidade, amor ou serviço, continuam visitando aqueles que ainda caminham aqui. E ele apontava algo que poucos ousaram dizer. Os animais que amamos continuam existindo em planos compatíveis com nossa vibração afetiva, e eles sabem quando voltamos a precisar deles. Não é sua carência que os chama, é sua frequência emocional. É o estado espiritual que emana no silêncio da noite. Você já notou que esses sonhos não surgem em qualquer momento? Eles vêm quando você está fragmentado, quando tudo parece escuro, quando até o sono vira exílio. É nesses momentos que ele aparece, às vezes como filhote, às vezes como velho. Às vezes, com aquele olhar que parece estar te dizendo: eu sei o que você está sentindo e vim te lembrar de quem você é. Porque é isso que o cão representa arquetipicamente, o guardião da criança interior. Aquele que acompanha o ser ferido, mesmo quando ele próprio se perdeu de si. Swedenborg chamava isso de memória espiritual partilhada. Quando dois seres dividem um laço profundo o bastante, suas consciências continuam entrelaçadas, mesmo após a separação física. É por isso que, ao sonhar com ele, você sente algo que não sabe explicar. É como se um pedaço seu voltasse a respirar. Como se alguém lá do outro lado ainda lembrasse da sua essência, mesmo quando você já a tinha esquecido. Não importa quantos anos se passaram, não importa se você já enterrou, chorou, tentou seguir. Se o sonho voltou, é porque a mensagem não terminou. E às vezes o que volta não é o animal, é você. É uma parte sua que estava perdida e só pôde ser resgatada pela lembrança viva daquele vínculo. Afinal, o cão nunca foi só um animal. Ele foi sua companhia nos silêncios, sua testemunha nos colapsos, seu confidente quando nem você se escutava mais. E o que Swedenborg mais temia era isso: que o mundo moderno começasse a tratar os sonhos como lixo do inconsciente, como sobras mentais, como invenções sem sentido. Mas os antigos sabiam. Emanuel Swedenborg sabia. O sonho é onde a alma ensaia sua eternidade, e quando seu cão volta ali, em silêncio, sem pressa, é porque ele também está esperando algo. Talvez que você entenda, talvez que você desperte, talvez que você finalmente escute. Não o latido, mas o chamado silencioso que ele sempre tentou te ensinar com a própria presença. Ele não te seguia, ele te vigiava, ele não obedecia, ele te guiava. E agora, talvez ele só esteja esperando que você volte a ver. Você se pergunta por que ele volta. Por que, entre tantos sonhos aleatórios, é ele quem aparece? Por que não é um desconhecido? Nem um animal qualquer. É sempre ele, o mesmo cão, o mesmo olhar, o mesmo silêncio. Você acha que é saudade, mas a saudade não tem presença. E ele tem, você sente. Swedenborg dizia que os sonhos são espelhos em movimento, mostram o que a alma esconde, mas também o que ela deseja reencontrar. E quando o cão aparece, é porque a alma está em falta. Talvez ele venha porque você está prestes a cruzar uma linha invisível, uma linha entre o colapso e a sobrevivência, entre desistir ou lembrar que ainda é amado. Há quem tenha contado que, na véspera de uma tentativa de suicídio, sonhou com seu cão já falecido.
Ele estava em cima do sofá, exatamente como nos velhos tempos, mas dessa vez ele chorava. Não latia, não rosnava, apenas chorava, e a pessoa acordou no meio da noite, com o som ainda ecoando na mente. Era nítido, como se ele estivesse ali, como se dissesse: se você for, eu vou com você. Ela não se matou. Não porque entendeu tudo, mas porque naquele instante, algo dentro dela sentiu que ainda não estava só. Outro relato fala de um homem que havia perdido o filho. O luto o consumia em silêncio, até que uma noite sonhou com seu antigo cão de infância. Um labrador que já havia partido há décadas, mas no sonho o cão estava deitado e ao lado dele o filho. Os dois em silêncio, olhando para ele. Não havia fala, não havia explicação, apenas uma sensação. Ele está com alguém que sempre cuidou de mim e agora cuida dele. O homem acordou em paz, pela primeira vez em anos. Você entende? Essas visitas não são nostalgia, são mensagens. O cão aparece quando o mundo externo não tem mais o que oferecer. Quando tudo o que resta é olhar para dentro. E lá, na alma, ele continua te esperando. Talvez ele venha te proteger de algo que está por vir. Talvez ele apareça porque você está voltando a se esquecer de quem era. Ou talvez, simplesmente, ele esteja tentando te dizer: ainda estou aqui e não vou embora até que você se lembre de si. Lembra da primeira vez que ele te encarou em silêncio? Você tinha caído, estava envergonhado, com medo de ser rejeitado, e ele apenas ficou lá, sem desviar o olhar, sem julgamento, sem exigência. Ele via a sua sombra, e ainda assim ficava. Essa é a mensagem que ele traz quando volta em sonho. Não é só afeto, é reconhecimento. É a lembrança de que, um dia, alguém te amou inteiro, mesmo quando nem você acreditava merecer. E há mais. Há quem diga que, durante sonhos com o cão falecido, sente cheiros. Cheiro de terra molhada, cheiro do pelo, cheiro da infância, como se o tempo desabasse dentro do sono. Outros relatam acordar com marcas na pele, como se tivessem sido tocados. E há aqueles que choram antes mesmo de despertar, como se o corpo sentisse a partida do visitante antes da mente compreendê-la. O mistério dessas visitas não está na lógica, está no vínculo. E Swedenborg insistia nisso. O universo é regido por afinidades espirituais. A alma atrai o que ama. A memória não morre quando é amor. Por isso, ele volta. Porque o amor não morre. Porque você ainda não terminou o que foi começado. Às vezes, ele vem apenas para dizer adeus, para fazer aquilo que você não conseguiu no dia da partida, para permitir que o choro aconteça onde antes havia negação. Outras vezes, ele vem como aviso: você está desviando, se perdendo, afundando no ruído do mundo. E ele volta como um lembrete mudo, como quem dissesse: ei, eu ainda te vejo, mesmo quando você se esconde. E o mais assustador talvez não seja a visita, mas o fato de que você entende. Você sente que aquilo tem um significado. Você acorda diferente. Não é apenas um sonho, é um chamado. Ele está tentando te dizer algo que nenhuma palavra pode carregar. Está tentando te fazer lembrar de uma parte da sua alma que ficou com ele quando ele partiu. Porque é isso que acontece quando um cão morre. Não é só ele que vai embora, é você que fica incompleto. E a cada sonho, ele vem buscar o pedaço que ficou faltando. Você já se perguntou por que sente como se ele ainda estivesse por perto? Porque às vezes escuta um barulho no canto do quarto e espera que seja ele? Porque olha para o vazio e seu corpo responde com uma lembrança viva. Não é sua cabeça, é sua alma sentindo a dele. Swedenborg dizia que a alma reconhece o que o corpo esquece. E quando um animal amado parte, o corpo aprende a fingir ausência. Mas a alma, ela continua escutando, escutando o passo que não vem, o suspiro que não se ouve mais, o silêncio que não deveria estar ali.
E de repente, no meio do sono, você sonha. E no sonho, ele está inteiro. Ele vem como veio pela primeira vez. Puro, fiel, atemporal. Você não o vê como ele morreu, você o vê como ele era quando ainda carregava sua alma com você. Como se o sonho fosse uma fresta, uma porta entre mundos. Um lugar onde o tempo se curva e permite que o que foi volte a ser. E você acorda em dúvida, mas algo em você não duvida, porque o sentimento não mente, o impacto da presença não pode ser fabricado. A calma que se instala depois daquele tipo de sonho é maior do que qualquer explicação científica. Swedenborg chamava isso de proximidade vibracional entre planos. Um estado onde os laços de amor se tornam mais fortes que as paredes entre os mundos. É nesse lugar, entre a vigília e o sono, entre o mundo e o além, que ele aparece. E ele não vem só para te ver, ele vem porque há algo que ainda pulsa entre vocês. Algo que não foi encerrado, algo que ainda precisa se revelar. Você lembra daquela última noite? Não a noite em que ele morreu, mas a noite anterior, aquela em que ele te olhou demoradamente. E você fingiu não entender? Você estava cansado, distraído, achando que haveria mais tempo. Mas o olhar dele dizia outra coisa. Era como um adeus sussurrado, como se dissesse, quando você acordar, eu já terei partido. E de fato, partiu. Mas o que ficou não foi só ausência. Ficou um eco, um campo, uma presença que não se dissolve com o tempo. Porque ele nunca foi apenas um cão, foi sua testemunha. Foi o guardião dos seus silêncios, foi quem esteve ali, quando ninguém mais estava. E agora, quando você mais precisa lembrar de si, ele volta. Volta como quem pede. Não se esqueça, eu ainda te sinto. Swedenborg não romantizava os sonhos. Ele dizia que muitos deles eram projeções mentais, mas havia os outros, aqueles que ele chamava de sonhos vivos. Experiências espirituais reais, travessias feitas pela alma durante o repouso. Sonhos com cheiro, com textura, com significado profundo, com presença que muda o dia seguinte. É esse tipo de sonho que ele acreditava ser visita, mensagem, toque. E se o seu cão apareceu assim, com olhos fixos, com a mesma energia de antes, com aquele silêncio que fala mais do que palavras, então talvez ele não tenha vindo só por saudade. Talvez ele tenha vindo porque ainda existe algo a ser concluído entre vocês. Você precisava dizer o que não disse, pedir perdão pelo que não entendeu, agradecer pelo que só agora percebeu. Ou talvez ele tenha vindo porque sabe que o mundo tem sido cruel, que as pessoas não te enxergam, que você está se apagando aos poucos. E ele, mesmo do outro lado, ainda reconhece a sua dor. Como fazia quando se sentava ao seu lado sem nada exigir, sem tentar mudar nada, apenas ficando ali, até que você respirasse de novo. Swedenborg dizia que o espírito animal possui um amor sem ego, um amor que não quer provar nada, que não exige reciprocidade, que só deseja existir ao seu lado. E esse tipo de amor, segundo ele, não morre, se transforma e volta, não para te prender, mas para te lembrar de que você é mais do que essa dor que carrega, mais do que essa pressa, mais do que essa máscara que foi forçado a vestir. Ele volta porque, em algum plano, você ainda é aquele que ele conheceu, aquele que ria com ele no chão da sala, aquele que dançava, chorava, gritava. E ele nunca julgava. Você esqueceu, mas ele não. E talvez seja esse o motivo de sua visita, trazer de volta o que você mesmo deixou morrer. Ele não voltou por acaso. Não foi saudade, não foi lembrança, não foi um resquício de memória perdida no sono. Foi visita. Você o sentiu com o corpo que já não está ali, com o olhar que ainda te reconhece, com o silêncio que diz mais do que todas as palavras que você nunca teve coragem de pronunciar. Swedenborg dizia que a alma reconhece a verdade não quando entende, mas quando treme,
E você tremeu, não de medo, mas de algo mais antigo, mais profundo, como se uma parte esquecida de você despertasse de um sono mais longo do que o seu. Você achava que era dono dele, mas era ele quem te segurava aqui. Quando todos foram embora, ele ficou. Quando você perdeu o rumo, ele se deitou ao seu lado. Quando a dor te consumia, ele apenas olhava. E agora, mesmo sem corpo, ele continua voltando. Não porque você precise dele, mas porque há algo dentro de você que ainda precisa ser lembrado. Talvez seja aquela pureza que você abandonou. Talvez seja a fé silenciosa que ele carregava só de estar ao seu lado. Talvez seja o amor que você se recusa a sentir de novo, com medo de perder. Mas ele volta. Mesmo assim, mesmo que você não queira, mesmo que você tenha aprendido a ignorar os sonhos, ele volta porque esse laço não pode ser apagado. A presença dele nos seus sonhos não é ilusão, é aliança. Você selou esse pacto quando o olhou pela primeira vez e algo em você reconheceu algo nele. Não foi só empatia, foi reencontro. E toda vez que ele aparece no limiar do sono, é como se dissesse: você ainda está aqui, e enquanto estiver, eu também estarei. Você se pergunta se ele está bem, se sente dor, se sente falta. Mas talvez a pergunta mais profunda não seja essa. Talvez seja: será que você está pronto para escutar o que ele está tentando dizer desde sempre? Porque ele não volta por vaidade, ele volta por missão. Ele é um guardião, não do seu caminho, mas da sua alma. E quando sua alma começa a se perder, ele aparece. Você achava que o latido era só barulho, mas era código, era aviso, era presença pulsando dentro de casa. Você achava que a morte o levou, mas só levou o que era visível. O resto permanece. O amor não desaparece. Ele muda de linguagem, troca o toque pelo símbolo, o latido pela imagem, o abraço pela aparição. E quando ele volta, mesmo sem explicação, mesmo sem som, mesmo sem lógica, é porque você ainda não está inteiro, porque a despedida não foi completa, porque a vida te fragmentou e porque no fundo ele sabe, como sempre soube, que você ainda precisa ser olhado, sem ser julgado. Você o viu partir, mas não viu o que ficou. O espaço que ele ocupava ainda pulsa. E talvez ele volte só para te dizer que você não perdeu tudo, que há partes suas que ainda podem ser resgatadas, que o amor que parecia ter morrido ainda vigia você todas as noites. E se um dia ele não aparecer mais, talvez seja porque, enfim, você entendeu, não sobre ele, mas sobre você. Você acordará em silêncio, mas será outro, menos duro, mais inteiro, mais próximo da alma que ele sempre enxergou em você, mesmo quando você não via nada. Ele não era só um animal. Ele era o espelho do que havia de mais puro em você. E agora, mesmo como sombra, como sonho, como perfume no ar, ele ainda é, ainda está. E talvez sempre estará. Curta se ele te escolheu antes mesmo de você saber o que era amor. Comente se ele ainda volta quando tudo parece desabar. E compartilhe com quem acha que alguns sonhos são só sonhos.